Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade, na nossa meditação na Santa Palavra de Deus, E hoje nós estamos meditando na carta de Oséias, Oséias, capítulo 8, dos versículos 1 até o 14, Vamos ter uma meditação mais forte, mais aprofundada, dos versículos 7 até ao 13, Do 7 até o 12, mais precisamente, Que diz o seguinte: o título da mensagem é: O castigo está próximo. Põe a trombeta à tua boca. Ele vem como águia contra a casa do Senhor. Porque transpassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamarão: meu Deus, Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, foi rejeitado. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar a inocência? Porque isso é mesmo de Israel. Um artífice o fez. E não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque semearam ventos e cegarão tormentas. Não há seara, a erva não dará farinha. Se a der, tragá-la-ão os estrangeiros. Israel foi devorado agora. Está entre as nações como coisa em que ninguém tem prazer. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque subiram à Assíria como um jumento montês. Por si só mercou Efraim amores. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, e os congregarei, já começaram a ser diminuídos por causa da carga do rei dos príncipes. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar. Escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para eles como coisa estranha. Quanto ao sacrifício dos meus dons, sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não a aceitou. Agora se lembrará da sua injustiça e visitará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades, e ele consumirá os seus palácios. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Que advertência terrível, irmãos? Que advertência o Senhor nos faz aqui, em relação ao desvio, da sua palavra, ao desvio dos seus estatutos, das suas leis, dos seus estatutos, dos seus mandamentos, Que a verdadeira palavra de Deus,
a sã doutrina do Senhor, né? Então Deus aqui faz duras advertências, né? E promete, né? Cobrar, né? Com veemência, né? Aqui todos os nossos pecados, né? Nós então seremos de alguma forma, né? Cobrados de forma aqui que a gente não consegue, né? Desculpa, irmãos, desculpa a todos. Mas nós seremos cobrados de forma a vir, né, ao arrependimento, né, para que nós possamos ter um perfeito entendimento daquilo que Deus quer de cada um de nós, né? Vamos então fazer a nossa meditação, né? Aqui glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos fazer do versículo 7 em diante, né? Glória a Deus. Oséias capítulo 8, versículo 7. Porque semearam ventos e cegarão tormentas. Não há seara. A erva não dará farinha. Se a der, tragá-la-ão os estrangeiros. Olha que coisa terrível, que coisa triste aqui, irmãos, né? Que coisa terrível, coisa triste aqui, né? Glória a Deus. Ou seja, porque semearam ventos, né? Temos um ditado que a gente comenta muito, a gente fala entre nós, né? Quem planta vento, colhe tempestades, né? E Deus está falando exatamente isso aqui, né? Porque semearam ventos e cegarão tormentas. Semearam nada, coisa que não é nada. Aquilo que nada provém de Deus, né? Fizeram altares, fizeram ídolos e cultuaram todos os ídolos que fizeram, mas não a Deus, né? Por esse motivo não plantaram nada, né? Plantaram vento, né? E se plantaram vento, vai colher o que diz a palavra de Deus? Vão colher tormentas, né? Tormentas significa dores, perturbações, né? Tudo aquilo que dói na nossa carne, né? Dói na carne, dói também na alma, né? Então, de modo que por isso plantaram coisas vãs, né? Tudo que é vão, eles plantaram, por isso colherão tormentas, né? Melhor é aquele que não planta nada, né? Porque nada vai colher. Agora, aquele que planta ventos, colhe tormentas, né? Porque semearam ventos e cegarão tormentas. Não há seara, ou seja, não há colheita. O homem planta com a intenção de colher, né? Tudo que nós plantamos, né? A gente planta com a esperança da colheita, né? Tudo que nós plantamos, tudo que se come, a gente planta com a esperança de colheita, né? E também é assim também diante de Deus. Eu falo muito isso nas minhas pregações, irmão, diariamente na igreja, né? Que nós precisamos ter reserva na salva de Deus. Quando estamos bem, com saúde, trabalhando, produzindo, ganhando, recebendo, então faça a reserva, doe para a obra de Deus, né? Os seus votos, cumpre os seus votos, né? Deem ofertas na salva do Senhor na igreja durante os cultos, ofertas espontâneas, ofertas alçadas, né? Então, oferta na salva do Senhor e devolva o seu dízimo, porque se você ganhou, então você tira os 10% do seu dízimo, devolve para a obra do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor, diz o Senhor, né? Porque quando chegar os dias maus na sua vida, o Senhor te socorrerá. Você não imagina de onde virá o socorro, mas o socorro virá. Você não ficará desempregado, se ficar, o Senhor te socorrerá. Você não ficará doente, se ficar, o Senhor te curará, né? E, enfim, tudo aquilo que é bom e necessário nas nossas vidas, quando nós fazemos reserva na salva do Senhor, o Senhor nos socorre em todas as nossas necessidades, né? O Senhor não pede nada daquilo que não é bíblico, né? O Senhor pede exclusivamente, né, que nós cumpra com o Senhor os nossos votos, para nós não tardarmos em cumprir os nossos votos. Temos um problema, uma necessidade qualquer, a gente faz um voto com Deus, né? E às vezes tarda em cumprir. O Senhor nos cobra para não tardar em cumprir os nossos votos. Cumpra o voto que você fez. Foi entre você e Deus. Cumpra, né? Devolva para Deus aquilo que você prometeu, para a obra de Deus, para que haja mantimento na casa do Senhor. A palavra de Deus que nós pregamos,
ela tem um custo diário, né? Um diário, semanal e mensal para todos nós, né? Água, luz, aluguel, né? Equipamentos de som, equipamentos de vídeo, tudo que nós utilizamos na obra de Deus, irmãos, para levar até vocês a santa palavra do Senhor. Palavra de vida e vida com abundância, né? Palavra que cura, palavra que liberta, palavra que salva, palavra que edifica nossas vidas, né? Isso tem um custo, né? Então os irmãos têm que entender isto e ajudar, abrir a mão para a obra do Senhor, né? Faça um voto com Deus de acordo com as suas necessidades. Faça a prova de Deus. Fala assim, eu vou fazer um voto com o Senhor aqui, se o Senhor fizer tal coisa para mim, eu vou dar um voto aqui para a obra do Senhor, aqui de valor X. Se o Senhor não fizer, eu não darei. Faça a prova com Deus, experimenta Deus diante da nossa pessoa, experimenta, faça a prova com Deus e veja se Deus vai cumprir ou não na sua vida aquilo que você pediu para Deus no prazo que você pediu, né? Pode pedir, abra sua boca e peça, tenha fé, peça para Deus aquilo que você está necessitando, né? E você vai ver se vai dizer, Deus vai ou não te conceder de acordo com as suas necessidades e segundo a vontade do Senhor, né? Então, faça votos e cumpra, dê ofertas espontâneas, dê ofertas alçadas e devolva o seu dízimo para a casa do Senhor. Só apenas isso, nada mais além disso, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E Deus vai fazer uma transformação, um reboliço na sua vida, no seu lar, na sua casa e em toda a sua família. Glória a Deus, aleluia. Porque semearam ventos e cegarão tormentas. Não há seara. A erva não dará farinha, e se der, tragá-la-ão o estrangeiro. Ou seja, você vai encher seu celeiro de vento, porque aquilo que produziu o estrangeiro vai levar embora, vai ser consumido por tudo aquilo que consome. Você acha que vai dar para um ano, às vezes vai dar para 30 dias, 60 dias, 90 dias no máximo, né? Porque você plantou o vento, por isso você colhe tormentas, né? Versículo 8 está escrito o seguinte: Israel foi devorado. Agora está entre as nações como coisa em que ninguém tem prazer, diz a palavra de Deus. Porque subiram à Síria como um jumento montês, por si só mercou Efraim amores, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ou seja, né? Contrataram-os para a sua cidade, né? Para os seus locais de entretenimentos, né? Mulheres de vidas fáceis, né? Para vocês se divertirem, né? Assim Deus fala conosco também da mesma forma hoje, né? Porque subiram à Síria como um jumento montês, por si só mercou amores, né? Glória a Deus, aleluia. Verso 10 está escrito: Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da carga do rei dos príncipes, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ou seja, né, o inimigo de nossas almas, né, ele parte para cima e o Senhor permite a dispersão das pessoas do seu lugarzinho de vida quieta e sossegada, porque você se entregou, né, a tudo aquilo, a idolatria, né? Você mercou amores, você fez tudo aquilo que desagrada, porque contraria a palavra de Deus, né? Aí Deus deixa que o inimigo, o príncipe, né? Glória a Deus, o rei dos príncipes tome conta da sua vida. Deus permita por um determinado tempo para você ver como é bom desviar da presença de Deus. Deus não quer que nenhum de nós desviemos da sua presença, né? Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, ou seja, compram e vendam entre as nações, né? Eu os congregarei. Quer dizer, o Senhor nos leva e nos conduz onde Ele quer que nós vamos, né? E Ele fala na palavra, fala em Egito e fala Babilônia, né? Egito e Babilônia, porque quando o povo de Israel pecaram contra Deus, foram conduzidos a esses lugares para ser escravizados pelos reis daqueles lugares, né? Então, de modo que, todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa
da carga do Rei dos Príncipes. Ou seja, não adianta esconder na melhor cidade do país, no melhor bairro do país, achar que você vai naquele lugar, você vai escapar da miséria que está programado para a sua vida, né? Que você não vai escapar da miséria. O que tiver que ser, será, vai acontecer porque você desobedeceu. Não adianta esconder atrás de pessoas fortes, poderosas, que mesmo trabalhando para essas pessoas, morando ali, o Senhor te arranca dali e você passará por sofrimentos na garra dos príncipes, do Rei dos Príncipes, né? Glória a Deus, aleluia. Porquanto Efraim multiplicou altares para pecar, teve altares para pecar, ou seja, construiu altares, construiu deuses de prata, de ouro, de bronze, de gesso, de pau, que é madeira, né, e colocou para o adorarem. Deus não aceita, Deus não permite, Deus cobra, né? Deus cobra. A gente paga com lutas, dores e sofrimentos o pecado da idolatria. É o pecado que mais desagrada a Deus. Todavia que eles merquem entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da carga do Rei dos Príncipes, ou seja, o príncipe dos demônios, né? Porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar, né? Pensa que está adorando a Deus, agradando a Deus, está fazendo tudo o contrário da sua adoração a Deus, né? E pessoas que conheciam, que conhecem a palavra de Deus, que receberam as tábuas da lei de Moisés, é o povo de Israel. Escrevi para eles as grandezas da minha lei, verso 12, né? Escrevi para eles a grandeza da minha lei, mas isso é para eles como coisa estranha. Não conhecem, não sabem, não aceitam, né? Não cumprem, né? Jesus, o Senhor está falando, escrevi para eles as grandezas da minha lei. As leis, os estatutos e os mandamentos do Senhor. Eu falo muito isso, irmãos. São palavras de vida e vida com abundância. É para cumprir, é para ser obedecido. Não é para lançar pelas costas. É para ler, reler, meditar, entender e cumprir com inteira obediência. E você terá vida e vida com abundância. Porque o Senhor se agrada muito da nossa obediência. Eu faço essa comparação sobre o filho obediente numa casa. Um pai tem ali meia dúzia de filhos, né? E tem filho de todo jeito, né? Os filhos de um pai com uma mãe numa casa são igualzinhos os dedos das nossas mãos, né? Cada um de um tamanho, cada um de um jeito, né? Não são todos iguais, né? E aquele filho, aquele filho, né? Pode ser filho ou filha, né? Aquele que é carinhoso com o pai, com a mãe, obediente, né? Aquele que chega, toma a benção, beija, abraça, né? Esse filho, né? Ele tira tudo do pai, né? Ele tira tudo, porque ele é um filho adorável, carinhoso, amável, né? O pai ama todos iguais, não tem amor maior nem menor por nenhum deles, né? Mas aquele que age dessa forma, o filho obediente, ele obtém mais êxito nas coisas extras, né? Ele obtém mais êxito. O pai nunca fala não, ele nunca protela, é sempre na hora, né? Então, de modo que assim é, né? Escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para eles como coisa estranha. Não conhece, não sabe, não vê, né? Não escuta, não obedece, não lê, não busca entendimento, que é a santa palavra de Deus. Quanto ao sacrifício dos meus dons, sacrificam carne e a comem. Mas o Senhor não a aceitou. Agora se levantará da sua injustiça e visitará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito, ou seja, todo o sacrifício feito dessa forma, né? Deus fala aqui em relação aos sacrifícios apresentados a Deus, que o povo apresentavam animais, né? Ali, inclusive os frutos das primícias,
os frutos de tudo do que produziam, né, eram apresentados a Deus, era o melhor da nossa fazenda. E após ser apresentado a Deus, era feito o que com esses frutos? Fruto de tudo, né? Da lavoura, dos animais, tudo. Eram levados para nossas casas, cada um nas suas casas, suas famílias, né? E saboreava aqueles frutos, né? Então Deus fala aqui, né? Levavam para casa, comiam, mas Deus não os tinha reconhecido. Não era aquilo que seria abençoado por Deus como eles pensavam que fosse, porque Deus não os tinha recebido por causa da maldade dos seus corações, dos seus pensamentos, dos seus atos, das suas atitudes, por causa da desobediência à santa palavra de Deus, né? Quanto ao sacrifício dos meus dons, sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não a aceitou. É o Senhor dizendo: agora se levantará da sua injustiça e visitará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Voltar para o Egito para o crente significa, irmãos, voltar para a escravidão, voltar para o sofrimento, voltar para a amargura, voltar para a dor. Significa exatamente isso. Voltar a andar embaixo de cargas, embaixo de ordens, né? Sendo escravizados 24 horas por dia. Quando a palavra de Deus afirma voltar para o Egito, significa exatamente isto. Voltar para o Egito significa escravidão, dor, sofrimento, angústia e tudo aquilo que nos castiga para termos um perfeito entendimento daquilo que Deus quer de cada um de nós. Significa exatamente isto, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes. Mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades, e ele consumirá os seus palácios. Ou seja, Deus é fogo consumidor. E o fogo que ele lança, que ele manda destruir, que ele ordena, destrói tudo que tiver pela frente. Nada parará de pé na frente desse fogo. Eu falo muito isso em relação aos finais dos tempos, né? O fogo que Deus consumirá esta terra, né? Não sobrará raiz e nem ramo. Eliminará tudo. Deus acabou com o mundo uma vez, nos tempos de Noé, acabou com a água, né? E Deus viu o quanto as almas demoraram, o clamor das almas, né? Gemendo ali, morrendo nas águas, sufocadas, né? Asfixiadas, né? E Deus prometeu que não mais acabaria com o mundo com água, né? E sim, a próxima vez agora que o Senhor eliminará tudo que tiver sobre a face da terra por causa do pecado do homem, né? Ele vai mandar um fogo consumidor que não sobrará raiz e nem ramo. Este é o fogo de Deus. E Deus fala aqui, nesta palavra aqui no versículo 14. Oséias capítulo 8, versículo 14. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes. Mas eu, diz o Senhor, mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades, e ele consumirá os seus palácios. Ou seja, não ficará um palácio de pé. Cidades fortes, construída, assim as pessoas acham que são inabaláveis. E não sobrará pedra sobre pedra. Virá tudo um monturo. Porque assim diz a santa palavra de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?